Fala, meus queridos! Agora para tratar de um novo tema extremamente cobrado, né, também, assim como o inquérito policial, muito cobrado nas questões de concursos, principalmente quando a gente fala de concursos de carreira policial, guarda municipal, agentes de polícia civil, concurso para a polícia militar, por aí vai. Estamos falando sobre o assunto ação penal, ok? Nas aulas anteriores, nós abordamos o inquérito policial. Nós vimos que se trata de um procedimento administrativo que tem por objetivo identificar indícios de autoria e provar a materialidade delitiva. Falamos que se trata de um procedimento dispensável, portanto, não necessário como etapa obrigatória à condenação de alguém em sentença transitada em julgado. O que é necessário para que alguém seja condenado é o processo penal, que tem início com a ação penal, proposta mediante duas formas de petição inicial: a denúncia ou a queixa-crime, e que se encerra com a sentença condenatória transitada em julgado. Vou repetir com bastante calma e tomem nota. Nós vimos, na aula anterior, o inquérito policial, que é uma peça pré-processual, ou seja, necessariamente existe antes do processo penal. Essa peça pré-processual, denominada inquérito policial, é um procedimento administrativo cuja finalidade é identificar indícios de autoria e comprovar a materialidade delitiva, para assim remeter ao titular da ação penal, que pode ser o Ministério Público, na regra geral, os crimes de ação penal pública, ou pode ser a vítima, ofendido ou seu representante legal nos crimes de ação penal privada. Tem final o inquérito policial com a sentença transitada em julgado, que pode ser condenatória, que é o objetivo via de regra, ou absolutória. Portanto, pessoal, feito esse aparato geral, vamos para esse nosso primeiro slide de ação penal. Notem aqui, o slide eu trouxe para vocês o seguinte: a ação penal, certo? Ela possui duas espécies. A ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser privada. A ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser privada. Será pública, regra geral. Será privada quando o artigo que descreve o tipo penal expressamente prevê que só se procederá mediante queixa. Então, para que uma ação penal seja privada, é necessário a disposição legal nesse sentido, ok, pessoal? Então, recapitulando, nós temos duas espécies de ação penal: a ação penal pública e a ação penal privada. Via de regra, as ações penais elas são públicas. Excepcionalmente, serão privadas. Serão privadas quando a lei expressamente assim prevê. São poucos casos, nós iremos ver alguns deles a título de exemplo. Para o momento, é suficiente essa informação para vocês. Voltando aqui ao nosso quadro, a ação penal pública é aquela cujo titular podem aí circular o Ministério Público e colocar titular da ação penal é o MP, ou seja, é o Ministério Público. A ação penal privada, por sua vez, o titular é o ofendido. Quem é o ofendido? É a vítima, podem complementar aí. É a vítima do crime. Portanto, na ação penal pública, o titular é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Na ação penal privada, o titular é o ofendido. Quem é o ofendido é a vítima, ok? Portanto, a ação penal pública, o titular, o polo ativo é o MP, é o promotor de justiça. Vamos complementando aí no material. Porém, por outro lado, na ação penal privada, o titular, o polo ativo, é o ofendido ou a vítima.
né? Aqui são sinônimos, vítima ou ofendido. Ou ainda, se quiserem já complementar aqui no material, o seu respectivo representante legal. Afinal de contas, há possibilidades de crimes cujas vítimas sejam menores de idade ou incapazes, e aí necessitam, para tanto, para mover uma ação penal, de um representante legal. E aí, nesses casos, nessas hipóteses, este representante legal é quem moverá a ação, sendo titular nos interesses desta vítima. Ok? Voltando aqui para o nosso quadro. Outra diferença da ação penal pública para a ação penal privada é que a ação penal pública ela tem início com a denúncia. Por sua vez, a ação penal privada ela tem início com a queixa-crime. Olha só, essas são as duas formas de início de uma ação penal. Pessoal, no direito civil, a gente tem uma enxurrada de petições iniciais. Nós temos diversas hipóteses de início de uma ação civil, a depender do direito que está sendo pleiteado. Nós temos ação, por exemplo, de reintegração de posse, nós temos ação indenizatória, nós temos ação de família, né? Ação de separação, ação de divórcio, ação de declaração de união estável, nós temos ação ressarcitória, ação inibitória, ação reinibitória e por aí vai. Isso é no direito civil. No direito penal só tem duas petições iniciais possíveis, certo? Só tem duas formas, duas modalidades de nós iniciarmos o processo penal. Nós iniciarmos com a ação penal. Que duas petições são essas? A denúncia e a queixa-crime. A denúncia, nos casos de crime de ação penal pública. A queixa-crime, nos casos de ação penal privada. A denúncia, que vai ser ofertada pelo Ministério Público, o promotor de justiça. A queixa-crime, pelo ofendido, pela vítima ou por seu representante legal. Ok, pessoal? Guardem bem essas informações, porque elas são base para os desdobramentos que nós veremos daqui a pouquinho. Voltando aqui ao nosso quadro, a ação penal pública, pessoal, por sua vez, ela pode ser incondicionada ou pode ser condicionada, ok? Incondicionada quando? Não depender de condição nenhuma. Independe de nada para que ela seja iniciada, certo? Independente de vontade da vítima. Por sua vez, será condicionada quando depender do preenchimento de alguma condição. E que condição é essa? Pode ser a representação do ofendido ou pode ser de requisição, certo? Do ministro da Justiça, ok? Então, recapitulando, a ação penal ela pode ser pública ou privada. Pública, regra geral. Privada, quando a lei expressamente assim disser. Somente se procede mediante queixa, ou seja, depende necessariamente da vontade da vítima ou ofendido em mover aquela ação penal através da petição inicial denominada queixa-crime, ok? Por sua vez, as ações penais públicas, cujo titular é o Ministério Público, promotor de justiça, elas são movidas independentemente, via de regra, do interesse e da vontade da vítima. Elas são incondicionadas. É possível que a lei também expressamente preveja uma condição para que ela tenha seu curso progredido. Essa condição, ela pode ser a representação da vítima ou pode ser também a requisição do ministro da Justiça. Nesse caso, pessoal, essa condição, ela não muda a titularidade da ação penal, ok? O titular continua sendo o Ministério Público. Porém, o Ministério Público, para prosseguir, por isso que essas duas condições recebem um nome, anotem aí, de condições de prosseguibilidade, para prosseguir o percurso natural, o trâmite do processo penal, se faz necessário que haja o preenchimento de uma dessas duas condições. Em alguns casos, é
a representação da vítima ou ofendido, e em outros casos é a requisição do ministro da Justiça. Lembrando, não muda a titularidade da ação penal. Continua sendo o titular, o dominus litis, o dono da lide, o promotor de justiça, o Ministério Público. Porém, está sujeito ele a esta condição de prosseguibilidade. Ok? Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Eu trouxe aí, pessoal, para vocês um slide onde vocês podem visualizar aí algumas diferenças importantes entre a ação penal pública e a ação penal privada, ok? Trouxe aí o aparato principiológico aplicado às ações penais públicas do lado esquerdo e trouxe aí o aparato principiológico aplicado às ações penais privadas do lado direito, certo? Enquanto, pessoal, na ação penal pública vigora os princípios da oficialidade, da obrigatoriedade, da indisponibilidade, divisibilidade e intranscendência, na ação penal privada vigora o princípio da oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade e intranscendência. Vejam aí que é justamente o oposto. O princípio que vigora em uma é exatamente o oposto do que vigora em outra. Enquanto que na ação penal pública nós temos aí o segundo, ok, pessoal? O segundo princípio do lado esquerdo, o princípio da obrigatoriedade, certo? Vocês vão relacionar com esse aqui, ó. Na ação penal privada nós temos o princípio da oportunidade. Já já a gente vai com calma esmiuçar o que é que significa cada um deles. Enquanto que na ação penal pública nós temos o princípio da indisponibilidade, na ação penal privada nós temos o princípio da disponibilidade. Enquanto que na ação pública nós temos o princípio da divisibilidade, na ação penal privada nós temos o princípio da indivisibilidade. Enquanto que na ação penal privada pública nós temos o princípio da intranscendência, na ação penal privada nós também temos o princípio da intranscendência. Isso aqui é comum a todas, ok? O único princípio que ficou aqui sem princípio correlato é o princípio da oficialidade. Por quê? Apenas na ação penal pública é que há a regência por um órgão oficial. Que órgão oficial é esse, pessoal? É o Ministério Público, certo? Complementem aí. Ministério Público. Por sua vez, se quiserem complementar, na ação penal privada não é o órgão oficial Ministério Público. Quem é, pessoal? O titular é a vítima ou o ofendido ou seu representante legal. Eu trouxe aí, pessoal, para vocês o aparato principiológico aplicado a cada uma das modalidades de ação penal. Nós já vimos, existem duas possibilidades de ação penal. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, titular, Ministério Público, promotor de justiça. A ação penal privada, titular, vítima ou ofendido. Na ação penal pública, a petição inicial denomina-se denúncia. Na ação penal privada, a petição inicial denomina-se queixa-crime. Só um parênteses. Tá certo, professor, eu vou lá na delegacia oferecer queixa. Eu vou lá na delegacia fazer uma denúncia. Não, isso aí é linguagem formal. Vocês, meus alunos aqui, conhecedores do processo penal, jamais vão utilizar esse tipo de linguagem. A denúncia não sou eu que vou fazer na delegacia. Eu falo aqui como cidadão do povo, não como delegado de polícia. Não é qualquer do povo que vai fazer numa delegacia. A denúncia é uma petição exclusiva do Ministério Público para iniciar uma ação penal e o consequente processo penal. Então, nenhum cidadão vai na delegacia fazer denúncia. Nenhum cidadão vai também na delegacia fazer queixa. Porque não é o local para se prestar uma queixa à delegacia. A queixa ela é feita ao judiciário, ok? Após a vítima ou ofendido possuir elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva. Ok, pessoal? Anotem isso, repitam essas informações, pois isso é muito importante para vocês. Voltando aqui, trouxe
a diferença do aparato principiológico que se aplica à ação penal pública do aparato principiológico que se aplica à ação penal privada. Vamos aqui a eles. O primeiro deles a gente já viu, né? O princípio da oficialidade que se aplica à ação penal pública. Só ela é movida por órgão oficial. O titular é o Ministério Público, portanto, um órgão oficial. Enquanto que na ação penal privada, o titular é um ente comum, é um cidadão, é uma vítima de um crime, é o ofendido por aquele crime. Retomando, nós temos como segundo princípio, pessoal, que eu trouxe para vocês, o princípio da obrigatoriedade, ok? Que se opõe ao princípio da oportunidade. Está expresso lá para a ação penal privada. Qual a diferença entre ambos? De acordo com o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o MP, o promotor de justiça, assim como o delegado de polícia lá atrás, que nós vimos nas características, tem o dever funcional de agir ao tomar conhecimento de um crime, de uma infração penal de cunho de ação penal pública. Portanto, deve o promotor de justiça oferecer denúncia sempre que tomar conhecimento de indícios de autoria e prova da materialidade de um delito. Por sua vez, nos crimes de ação penal privada, a vítima ou ofendido vai propor a queixa-crime se quiser. A vítima de um crime de ação penal privada pode ou não oferecer a queixa. E quem vai escolher isso? A própria vítima. Pode ser que a vítima de um crime de ação penal privada opte por não mover uma ação, por não querer sofrer mais uma vez ouvindo ou sendo tratado aquele assunto pertinente ao crime, por achar que reviver tudo aquilo será tão penalizante quanto o próprio crime que a vitimou. Então é um direito que lhe assiste escolher se irá ou não oferecer queixa. E é isso o princípio da oportunidade. Próximo princípio aí, pessoal. O princípio da indisponibilidade. Se opõe ao princípio da disponibilidade da ação penal privada. O que é que significa dizer isso, pessoal? Se o MP oferecer denúncia, ele não tem, como delegado de polícia lá no inquérito policial, o direito de desistir da ação penal. Ele tem que levar o procedimento adiante e, se for o caso de interpretar uma possível desistência através de um arquivamento, faz-se através do Poder Judiciário. O juiz é quem arquiva, ok? Diferentemente do princípio da disponibilidade, onde a todo momento, querendo, a vítima ou ofendido pode desistir da ação penal, pois está na sua esfera de direito, ok? Vamos para o próximo princípio, o próximo paralelo. Na ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade, enquanto que na ação penal privada da indivisibilidade. Qual a diferença? No princípio da indivisibilidade da ação penal pública, o Ministério Público não pode optar em processar um e não processar o outro, diferentemente do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Diz exatamente o contrário. A queixa contra qualquer um obriga necessariamente que todos sejam processados, ok? E vamos, por fim, para o princípio da intranscendência. A pena não passa da pessoa do acusado, certo? Isso serve para ambos, né? A pena que é aplicada, ela não pode transpassar do indivíduo. Isso é um princípio, inclusive, de direito penal. Ok, pessoal? Encerramos aqui nesse bloco